2020 feito pela comissão técnica do Corinthians com a supervisão do Thiago Nunes foi traçado para que o Corinthians não tivesse problemas nas fases preliminares da Copa Libertadores da América. Chegar à fase de grupos e ir no mínimo às oitavas de final é um objetivo que faz parte não só do planejamento, como também do orçamento do Corinthians. Aí o torcedor diria, mas eu não quero nem pensar em orçamento agora, se isso vai gerar um rombo nas finanças ou não, eu quero ver meu time. Bom, em primeiro lugar, se você é um torcedor consciente, não apenas um cheerleader de cartolas, você está preocupado sim com a forma como o seu time é administrado. E a utilização do orçamento, a forma como o dinheiro do seu clube é usado, precisa fazer parte dos seus temas de interesse. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão principal não é o rombo no orçamento, no caso de uma desclassificação, é como o ano do Corinthians vai transcorrer após essa decepção tão cedo. E aí eu não me canso de repetir. No São Paulo houve exatamente isso no ano passado, por uma questão um pouco diferente. Houve equívoco na preparação. São Paulo dimensionou a importância do primeiro confronto de fase preliminar de Libertadores da maneira errada. Tinha também um novo técnico, as coisas funcionaram mal, o time jogou pessimamente e não conseguiu se classificar. Depois disso, o ano foi ladeira abaixo, com 4 comissões técnicas e uma equipe que em nenhum momento de 2019 chegou a ser de fato uma equipe, contratação de salvadores, entre aspas, nada funcionou e o São Paulo teve um ano péssimo. Não significa que o Corinthians terá um ano péssimo também, mas é o risco que se corre. E você tem um planejamento inicial traçado para ser competitivo nessa época, o que não é simples, o que não é normal, é uma precipitação das etapas que você precisa cumprir, e o Corinthians não foi competitivo no jogo de ida contra o Guarani. Isso significa que nós temos que apelar, nós aqui e a comissão técnica e os jogadores teriam de apelar a uma situação de essas partidas não se jogam, se vencem, vamos para a guerra, como disse a torcida organizada que visitou o CT do Corinthians, e ganhar de qualquer maneira. Não se vence uma partida decisiva assim, se você não fizer as coisas direito. Existe uma falsa ideia, uma falácia no futebol de que você não deve se preocupar em jogar bem, você deve se preocupar em vencer. As coisas não andam separadamente. Ninguém vence sem fazer as coisas direito. E o Corinthians precisa fazer as coisas direito. Não as fez no primeiro jogo. Precisa fazer hoje. Vamos então à Arena Corinthians em Itaquera. Flávio Ortega está por lá, acompanhando toda a semana do Corinthians, acompanhando o Corinthians desde o início da temporada. Chega para esse momento decisivo a equipe do Corinthians. Ortega, a escalação já saiu? É a primeira pergunta. Tudo bem, os rumores. Boa noite, André. Boa noite também pro fã de esportes. Estamos aqui do lado externo da Arena Corinthians. Eu tive um pequeno probleminha na comunicação. Espero ter entendido a pergunta. Você me falava sobre escalação. É isso mesmo, já temos aqui os dois times, né, já definidos, e o Corinthians com surpresa, né, na escalação. Já desde o Sport Center da tarde, a segunda edição, a gente já trazia, né, a real possibilidade do Wagner Love aparecer ao lado do Mauro Bozelli, e realmente agora não passa apenas como uma possibilidade, já é uma certeza. Então o Corinthians está escalado com o Pedrinho, com o Love, e aí algo que a torcida ficou um pouco reticente, né, depois da atuação ruim no primeiro jogo, mas a manutenção do Sid Clay como lateral esquerdo e não o Lucas Piton. Então o time está confirmado com o Cássio, o Fagner, Pedro Henrique, o Gil e o Sid Clay. Aí o Camacho, o Cantilho, Luan e Pedrinho, Wagner Love e Bozelli. Então Everaldo, Madson, Janderson são opções mais jogadores agudos, né, mais de velocidade, com habilidade de lado de campo, ficam no banco de reservas. Num primeiro momento, vamos esperar, né, a disposição tática, mas nos parece que aqui, vendo essa escalação, é de que Pedrinho e Luan um pouco mais próximos na armação de jogadas, e Love e Bozelli um pouco mais enfiados na zaga do Guarani, que promete ser uma equipe recheada de zagueiros ou de defensores num primeiro momento, defendendo 1-0 conquistado no jogo de ida. O Guarani também está escalado, com o Sérvio no gol, o Ivan Ramírez, o Spitia, Rolando Garcia, Baez e Guillermo Benítez, o Bobadilha, que é um jogador experiente, o Angel Benítez, Morel, Redes e o Fernando Fernandes, que é o centroavante, o último e único remanescente
daquele time de 2015 que aqui mesmo eliminou o Corinthians da Libertadores. Então estou à disposição de vocês para a gente conversar um pouquinho, passando também a movimentação aqui do lado externo é muito grande, o torcedor bastante confiante na classificação. Até ontem eram 28 mil ingressos vendidos antecipadamente e só hoje isso já saltou para 39 mil, então 11 mil ingressos vendidos em menos de 24 horas, quer dizer, o torcedor vai lotar a arena e com certeza empurrar o Corinthians em busca dessa virada, Corinthians tentando avançar à terceira fase da Libertadores. Nardini. Ortega, olhando a escalação e o que você já adiantava à tarde no Sport Center, a gente nota, além da presença do 9, a presença novamente do Sid Clay no lugar de um Piton que vinha fazendo e vem fazendo um bom ano até aqui, que começou o ano como titular, só que o Sid Clay chegou com mais badalação, é um jogador que retorna ao time, mas que ainda não está na plenitude da sua forma. O torcedor já olha torto para esse primeiro nome. Talvez o 9 nem tanto, mas o torcedor já olha torto para esse primeiro nome, né? Sem dúvida, Nardini, até pelo fato não técnico, né, mais de forma física do Sid Clay, né? Ele ficou um bom tempo sem jogar, teve problemas no Dinamo de Kiev, foram 9 meses sem atuar numa partida oficial, aí se apresentou ao Corinthians também um pouco acima do peso. Já perdeu esse excesso de peso, segundo a comissão técnica, segundo o preparador físico Michel Ruff, mas é claro que pela inatividade, o longo período ausente, né, ainda demonstrou algumas limitações físicas de recomposição, de não ir muito à linha de fundo, completar uma tabela ou uma triangulação. E na parte técnica, que é também o que ele tem de melhor nesse momento, o Sid Clay é um lateral esquerdo bastante ofensivo. No primeiro jogo ele errou algumas tentativas de jogada, o que acabou incomodando um pouco o torcedor, que aí viu no Lucas Piton um garoto de muito potencial, né? Tanto que o Piton desbancou o Carlos Augusto, desbancou o Avelar, que se transformou em zagueiro. Então se esperava a presença do Lucas Piton no jogo, mas o Thiago Nunes de novo dá um voto de confiança ao Sid Clay, apostando na experiência do jogador. E acho que no Wagner Love tem um pouco disso também, é mais experiente do que o Janderson, do que o Madison, até mesmo do que o Everaldo, mas aí eu acho que é mais pela característica. Eu tô imaginando que o Corinthians vai jogar um pouquinho diferente na pressão contra um Guarani fechado, 2 jogadores mais referências dentro da área, Bozelli e Wagner Love. Vamos esperar se vai ser assim com a bola rolando. Agora, André, isso nos faz voltar ao ano passado, em que por muitas rodadas Wagner Love e Bozelli não podiam jogar juntos. Agora o Thiago, para ele pode sim, e para ele pode num jogo em que o Corinthians tem que vencer e reverter um placar adverso. Sendo o treinador do Corinthians o Thiago Nunes, eu tenho dificuldade para imaginar que ele trata hoje, na escalação inicial do Corinthians, a sua dupla de atacantes como uma experimentação, um improviso. A minha impressão é que isso foi trabalhado. O Thiago não é um treinador que acha que equipes de futebol jogam o que não treinaram, e ainda bem que ele se comporta dessa maneira. E a minha impressão é que hoje Bozelli e Love formam a dupla de atacantes mais capaz e mais inteligente que o Corinthians pode apresentar, que o Corinthians pode oferecer ao seu técnico e ao seu torcedor. Vai ser uma luta, não há a menor dúvida. Há um time visitante hoje em Itaquera com um propósito apenas: se defender enquanto o tempo passa e tentar uma jogada de sorte, uma situação ocasional. A torcida do Corinthians vai ter que ter tanta ou mais paciência do que o próprio time. E a escalação do Sid Clay, André, novamente como titular? Eu acho que se o Thiago não escala o Sid Clay, que é o jogador que ele pensa parar a temporada no jogo de hoje, ele coloca ele cria uma fresta na confiança desse cara. É claro que houve uma observação de uma semana para cá, ele mostrou no primeiro jogo no Paraguai problemas de capacidade de suportar o ritmo da partida. Isso não se transforma de uma semana para outra, mas ele confia na capacidade e também no relacionamento que ele precisa do Sid Clay. Ele não pode dizer ao Sid Clay, hoje, no dia 12 de fevereiro, que não dá para o Sid Clay jogar. Ortega, é um Corinthians que poupou seus jogadores contra a Inter de Limeira, que joga em casa e que ouviu do torcedor no último domingo, na atuação contra a Inter de Limeira, o famoso quarta-feira, colocando ainda mais holofote, ainda mais luz num jogo que já era importante, já era de pressão,
agora se torna um pouco não, né? Muito mais com toda essa torcida que vai comparecer, é claro, vai apoiar o time, mas que vai cobrar também se as coisas começarem a não acontecer, né? Sem dúvida, Nardini. Imagino que depois do jogo, né? É uma tradição, né? A torcida do Corinthians não tem o costume de cobrar ou vaiar com a bola rolando, né? Foi assim até mesmo no domingo contra a Inter de Limeira. O torcedor só falou quarta-feira ou só falou em tom de cobrança com o apito final do árbitro, alguma característica da torcida do Corinthians. E isso é comum, né? Os gritos de quarta-feira, a gente já ouviu isso em outras oportunidades também. É sempre bom a gente repetir a informação de que caso caia aqui hoje e caso perca também sábado para o São Paulo, isso não vai interromper o trabalho do Thiago Nunes por dois motivos muito claros. Primeiro, que o presidente André Sanches é marcado no futebol por ser um dirigente que tem uma paciência além do comum, acima do normal com treinadores, então ele mantém o trabalho até o limite e até às vezes é criticado por ser paciente demais, né? A gente teve casos recentes do Jair Ventura e até do Carille no ano passado, e também pelo fato de entenderem as pessoas que mandam no futebol do Corinthians hoje que o trabalho é de uma mudança de ideia de jogo, uma mudança de filosofia. Então aquele torcedor que se incomodava um pouco, né? Mesmo com títulos recentes, de um Corinthians do 1-0, de um Corinthians que atacava pouco, do Bozelli que não recebia tantas bolas, críticas ao Carille, aos treinadores mais retranqueiros. Agora o Corinthians entende que já existe uma semente plantada de que com o Thiago Nunes pode demorar, pode, mas que algo diferente vai acontecer. E a gente já teve aqui mesmo em Itaquera, nos jogos contra o Botafogo e contra o Santos, dois exemplos de que quando as coisas funcionam, o Corinthians mostra um futebol mais bonito e o torcedor saiu daqui bastante satisfeito. É o que ele espera para o jogo de hoje também. A gente sempre repete algo que aconteceu já nos 8 jogos do Corinthians nessa temporada. Em 5 o Corinthians conseguiu sair na frente antes dos 20 primeiros minutos de jogo. Eu acho que isso vai ser muito importante na partida de logo mais, não sofrer o gol, óbvio que é o gol qualificado, mas marcar rapidamente. Isso acho que vai diminuir um pouquinho a pressão, diminuir aquele clima, sabe, de desconfiança ou mesmo de muita ansiedade que pode dominar não só os jogadores dentro de campo, mas também mais de 40 mil pessoas aqui na arena.